Ofrenda radial. Voces de esperanza. Voces de esperanza. Una expresión de fe y confianza en la provisión de Dios. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Prepárate para dar de lo recibido de tu Señor. Hoy, hermano Fernando, queremos hablar de un tema muito propício para o ano que já está por começar. Amém? O tema já está aí, paixão por las almas. Quizás em este ano de 2025, nossa paixão por las almas não foi tão intensa, não foi tão grande, não foi tão, como vou dizer, dedicada, pero Deus vai nos dar um ano mais, e em este ano que está por venir, venga a ser de muita bendição para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que este ano que está por venir, sua paixão por las almas seja como foi la de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja como foi a de los apóstolos de Jesus, de los discípulos de Jesus, que, aleluia, deixaram todo e foram predicar a palavra de Deus. Amém? Invito os amados a abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Lucas 15 nos conta de 3 parábolas. Eu vou citar uma partecita de los versículos de estas parábolas. Lucas 15, primeiro vamos ler versículos 5, 6 e 7, que disse: quando la encuentra, la pone sobre sus ombros gozoso, e al llegar a la casa, reúne a sus amigos e vecinos, diciendo-lhes: gozaos comigo, porque he encontrado mi oveja que se havia perdido. Os digo que assim habrá más gozo en el cielo por um pecador que se arrepiente, que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículos 9 e 10. E quando la encuentra, reúne a suas amigas e vecinas, dizendo: gozaos comigo, porque he encontrado la dracma que havia perdido. Assim os digo que há gozo delante de los ángeles de Deus por um pecador que se arrepiente. E ele mesmo 15 e 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacá el mejor vestido e vestidle, e poner um anillo em su mano e calçado em sus pés, e traer el becerro gordo e matadlo, e comamos e hagamos fiesta, aleluia, porque este mi hijo muerto era e ha revivido, se havia perdido e és hallado. E começaram a regozijar-se, aleluia, glória a nuestro Deus Todo-Poderoso. Você escutou, amado amigo e amado hermano em Cristo, a alegria que está em el coração de Deus quando um pecador se arrepiente, quando um pecador ele deixa a vida vieja e começa uma vida nova. Em el cielo não há fiesta quando um cego é sanado. Em el cielo não há fiesta quando um paralítico camina, pero em el cielo los ángeles hacen fiesta. Quando um pecador se arrepiente, aleluia, glória a nosso Deus. Então, vamos, amados, a crescer em nosso coração em este ano que está por venir, e a paixão por las almas, primeiro temita, o primeiro ponto é a paixão do Senhor Jesus por las almas, a paixão que o Senhor Jesus tinha por las almas. Sabemos que o desejo, o anhelo ardiente de nosso Salvador
Salvador Jesucristo, es que las almas sean salvadas. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Allá en Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice así: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Ya? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. E você e eu sabemos que Jesus sofreu a cruz por amor a mim e por amor a você e por amor a toda a humanidade. A salvação de las almas era o gozo del Senhor. Agora eu pergunto para ti, mi amado hermano, qual é tu gozo hoje? Qual é tu desejo hoje? O Senhor vino a esta terra com um propósito, e a Bíblia nos disse qual é esse propósito. Em Lucas 19:10 está escrito que ele vino a buscar e a salvar lo que se havia perdido. Aleluia, glória a nosso Deus. Ele, Jesus, vino buscar e vino salvar lo que se havia perdido. Então, entenda que este deveria de ser o desejo de cada de nós outros que hemos creído em Cristo, como único e suficiente Salvador de nossa vida. Jesus hizo esto, Jesus amou, Deus amou, o Espírito Santo amou, e agora, que cabe a mim e a você hacer, desde o dia em que hemos nascido, não de la carne, nascido del Espírito, desde o dia em que hemos nascido del Espírito, nascido de novo, o dia em que Deus obrou nossa conversão, foi acompanhado deste vivo desejo, desta paixão por las almas. Sim, um dia alguém predicou para você, porque mirou para você, porque mirou para mim, e mirou que estamos necessitados de Jesucristo, somos carentes de Jesucristo. Então, amado, este vivo desejo que mis padres sejam salvos, de que mis hermanos de sangre sejam salvos, que mis tios, que mis primos sejam salvos, de que mis companheiros de classe, de colégio, que mis companheiros de estudo, de trabalho sejam salvos. Este desejo que mis vecinos venham ser salvados, eis este desejo que devemos ter em nosso coração. Devemos continuar tendo esta paixão por salvar as almas perdidas. Isto não pode de maneira alguna se apagar. Isto não pode de maneira alguna deixar de existir em um coração que tem Jesus Cristo. Se tu coração já tem Jesus, você tem que fazer tu parte. E eu pergunto para você, meu amado hermano em Cristo que me assiste aqui hoje, neste dia tão especial na rádio, não? É o dia de cosechar, é o dia também de sembrar aqui na rádio, para que siga predicando o Evangelho para pessoas cercas e também pessoas lejanas. Eu pergunto para ti, tu tienes esta paixão por las almas? Tu tienes este desejo por las almas perdidas? Como está tu desejo? Como está tu coração neste momento, tratando de las almas? O apóstolo Pablo, em Romanos 10, versículo 11, meu irmão vai pôr aí em la tela, e você vai escutar, Romanos 10, 11 não, 1. 10, 1, o apóstolo Pablo, ele disse assim: hermanos, certamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para
salvación. Mira el deseo que Pablo tenía por sus hermanos. Mira la voluntad, ya el anhelo que Pablo tenía por sus hermanos, los de la nación de Israel, para que ellos vinieran a ser salvados. E eu pergunto de novo para você, meu amado hermano, ¿es assim o desejo de tu coração? ¿Tiene usted el anhelo, el deseo por la salvación de tu abuela, de tu abuelo, de tu tío, de tu tía, de tu madre, de tu hermano, de tu vecino? ¿Tiene este deseo? ¿Tiene usted este mismo anhelo que tuvo Pablo, que tenía Pablo? Y él está diciendo allí en su palabra que el deseo de su corazón es que su nación, que sus hermanos sean alcanzados. Ou você que já tem tempo de cristiano, se ha ido apagando este desejo, se ha ido minguando esta paixão por las almas, ou quizás tristemente, desde que tu entregou tu vida a Jesus, aún não chegou este desejo em tu coração. Porque é triste, mas há irmãos que, apesar do tempo de cristiano, nunca se importaram em ganhar uma alma para Cristo. E por quê, pastor? Porque lhe falta esta paixão por las almas, este desejo por las almas. Nós outros entendemos e sabemos que missões se fazem de três maneiras. Há vezes que eu já tive a oportunidade de vir aqui tratando deste tema, não só porque sou missioneiro, mas porque sou cristiano, porque sou um servo de Deus, um seguidor de Jesus. Aleluia! Temos que ter esta paixão. Em Mateus 28, 19, muito conhecido por toda a igreja, nos disse, portanto, ir e a ser discípulos. Solo em Cajamarca? Não. A todas as nações. Haciendo o quê? Bautizando-los em el nome de quem? Del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Então, temos que ir. Missões se hace yendo, missões se hace orando, missões se hace ofrendando, dando, sim, e alguém disse, e missões se hace não estorbando. Então, meu amado, minha amada, não estorbe se você não quer apoiar. Mas você pode orar por as almas perdidas, orar por os missioneiros que predicam, ore por os agentes pastorais que adentram o penal, o acariz, para predicar allí a palavra de Deus. Ore para que mais igrejas, mais pastores, mais hermanos queiram ir em busca de aquelas vidas que estão allí necessitando para a glória de Deus. Então, amado, amada, entenda que a paixão do Senhor Jesus era uma paixão por las almas perdidas. A Bíblia nos diz que Deus Padre, amou ao mundo de uma tal maneira que enviou a seu Hijo, Deus Hijo, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Aleluia, glória a nosso Deus, aleluia. Então, amado, vou falar o segundo ponto, a paixão por salvar as almas. Já também começou allí, depois que Jesus subiu, quedou seus discípulos, e os discípulos de Jesus seguiram haciendo, aleluia, a missão que o Senhor Jesus los encomendou, aleluia, glória a Deus. A los apóstolos, quando começaram a predicar a palavra de Deus, les advirtieron que não tivessem tal paixão por las almas. Intentaram hacer minguar esta paixão por las almas que eles tinham. Quisieron callar a eles.
quiseram impedir que eles predicassem sua fé, sua crença, e que guardassem esta crença, esta fé para si mesmo. Los censuraram e los encarcelaram por tratar de ganhar almas, por amar as almas. Eles foram presos, encarcelados, foram chicoteados, pero eles não desistiram, aleluia. Em Hechos, ponga aí, irmão Fernando, Hechos 4, 1 a 4, disse assim: hablando eles ao pueblo, eles, os discípulos, vieram sobre eles os sacerdotes e os saduceus, resistindo-lhes, e os saduceus ressentidos de que ensinassem ao pueblo e anunciassem em Jesus a ressurreição de entre os mortos. E les echaram mano e los pusieron en la cárcel hasta el día seguinte, porque já era tarde. Escute, amado, amada, a eles andaram com Jesus, eles aprenderam esta paixão com Jesus, e que paixão que tinham, que amor que tinham, que desejo que tinham. Foram arrestados, por la fé, aleluia, e por trazer outros ao Senhor Jesus, meu irmão Fernando. Hoje em dia não sofrimos nada aqui em Peru, hoje em dia podemos predicar a palavra de Deus. A eles não havia forma de hacê-los callar, não havia, advertindo-lhes, ameaçando-lhes, ponendo-lhes na cárcere, usando toda forma possível para hacê-los retroceder. Pelo que eles faziam? Eles seguiam predicando a Cristo e Cristo crucificado, aleluia, glória a Deus. Por isto, meu amado, minha amada, nossa paixão por las almas tem que crescer, aleluia. De novo, os líderes religiosos se llenaram de celos, de envidias. Eles les echaram mano a los apóstoles e los pusieron, em la cárcel. Oh, amado, meus irmãos se quedavam tristes e diziam: já não vamos predicar porque estão nos torturando por amor a Cristo. Não, eles quando saíam diziam: sou feliz, sou alegre, porque estão maltratando a mim, porque eu estou predicando a palavra. Eles se sentiam bem-aventurados, eles se sentiam alegres, gozosos por servir ao Senhor Jesus. Luego, quando os oficiais los sacaram, dijeron los apóstoles: habéis llenado a Jerusalém de vuestra doutrina. E nós outros temos que llenar nossa cajamarca com nossa doutrina de que Jesus morreu, ressuscitou e foi ao cielo, aleluia. Pero eles contestavam, os discípulos diziam: é necessário obedecer a Deus antes que a los homens. Quando tentaram callar, será a boca de eles para não predicar, não abre mais deste Jesus. Eles disseram: é necessário obedecer a Deus que a los homens, aleluia. Então, mire, pare, pense, que gran paixão por ganhar as almas eles tinham. E eles aprenderam de quem? Del maestro. Não havia nada que pudesse detê-los. Assim era a igreja em seus começos. Esta era a paixão de los primeiros cristianos. Sim, amados, que bueno seria que esta mesma paixão se viesse em nossa igreja hoje. Se nossos irmãos não amassem estar tanto dentro das quatro paredes,
e chegar a entender que o melhor que podemos fazer para Jesus é ir e predicar a palavra de Deus. Pablo decía a los hermanos, allá a Timoteo 4:2, ele disse, hablando a su siervo, Timoteo 4:2, ele disse, te encarezco delante de Deus e del Senhor Jesucristo, que juzgará a los vivos e a los muertos em su manifestação e em su reino. E ele dizia para ele que prediques la palavra, que instes a tempo e afuera de tempo. Aleluia, glória a nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado, nós outros sabemos que este mundo, sabemos que Satanás e nossa própria carne trata de fazer de uma ou de outra forma que não obedezcamos ao mandato do Senhor Jesucristo. Por isto, muitos de nós outros, para não dizer a maioria, estamos apáticos. Estamos felizes e contentos em viver o evangelho tibio que estamos vivendo e temos que ser mais ousados. A Bíblia disse que as portas del Hades não prevalecerão contra a igreja del Senhor. A igreja tem que ser ousada, a igreja tem que ir e atacar o reino de Deus. Temos que ir e dizer ao mundo: o reino de Deus se acercou. Aleluia! Arrepienta-se, convierta-se e vamos buscar e servir ao Senhor Jesus com desejo, com ganas, com vontade para a glória de nosso Deus. Terceiro puntito, a pouca paixão por salvar as almas que vemos em el cristianismo atual. Miramos a paixão que ha tenido nuestro Senhor e Salvador Jesucristo. Miramos a paixão que ha tenido los discípulos de Jesus allí depois que ele subiu ao cielo. Pero hoje passemos para a igreja atual, a qual estamos vivendo. Hoje vemos que a grande maioria de los evangélicos modernos han abandonado quase totalmente o desejo de ganhar almas. A missão da igreja principal é esta: ganhar almas para o reino de Deus. Não é simplesmente llenar nossos templos, mas llenar o reino de Deus. Aleluia! Hoje observamos um cristianismo tão acomodado ao mundo, sem nenhuma paixão, tibio. Cristianos que estão na igreja, pelo que suas vidas todavia não foram cambiadas, não foram transformadas, não foram moldeadas. E temos, amados irmãos e irmãs, que ser o que Jesus nos deixou para ser. Muitos evangélicos, irmão Fernando, estão dizendo que não podemos falar da sangue de Cristo, não podemos falar da cruz de Cristo, não podemos falar do pecado, não podemos falar do arrependimento. Por quê? Porque não entendem. Não podemos falar do inferno. Por quê? Porque assusta as pessoas. Sin embargo, meu amado, Cristo falou de todo esto em sua palavra. Cristo falou de todo esto em sua palavra. Então, devemos nós outros, em nome do Senhor Jesus, a ser lo mesmo. Também muitos novos evangélicos chamam hermanos a quem não lo são, para não ofender. Estamos preocupados. Evangélico moderno abandonado el ganhar as almas para Jesus. Eu decía ayer, hermano Fernando, em la igreja, tratando deste tema, evangelismo, que às vezes não podemos conversar ou não podemos invitar uma pessoa para a igreja. ¿Por quê?
porque temos mau testemunho, porque aún compramos e não pagamos, porque já somos nova criatura, mas nunca buscamos o dueño de la tienda para acertar nossa conta antiga. E cada vez que o dueño de la tienda mira nós outros passando para a igreja, quizás com uma falda larga, um pelo largo, na Bíblia grande, e ele disse: pero nunca vino aqui conversar comigo sobre a deuda que ele tem comigo. E quando isso se passa, com que caráter vamos poder predicar a palavra a esta persona? Vaya al dueño de la tienda, converse com ele, diga para ele que vai pagá-lo pouco a pouco, que vai estar dando pouco a pouco, e quando ele mire que todo isto está se passando, aí você vai mirar a diferença. Quando você passava para ir à igreja, e ele, em vez de descer assim, ele assim. Por quê? Porque ele mirava para ti e dizia: que cambiou sua vida depois que foi à igreja? Pero quando eles mirem, cambiam em nossas vidas, aleluia, eles vão nos receber para escutar a palavra de Deus. Então, amaditos, entenda, temos que ter este espírito evangelista, este espírito missioneiro em cada um de nós outros. Então, já você allí que está muito moderno dentro da igreja, que já não quer ganhar almas para Deus, já vamos cambiar. É que Deus ha quitado de sua palavra que devemos ganhar as almas? Não, Deus não quitou isto, irmão Fernando. Quando ha cambiado isto? Nunca, amadito. Romanos 1,16, Pablo disse assim, escute, Romanos 1,16, porque não me avergüenzo del Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, aleluia, glória a nosso Deus Todo-Poderoso. Os novos evangélicos han abandonado gradualmente a doutrina, ou as doutrinas fundamentais das Escrituras, e han recorrido a outras coisas, a outros métodos, e devemos volver a la palavra de Deus, em la parábola del hombre que hizo um grande banquete e invitou a muitos, está em Lucas 14, se nos disse que o servo foi a chamar a los que já haviam sido invitados. Aqueles que já haviam sido invitados, e o que foi que se passou? Eles não quiseram ir. Não quiseram ir. Luego se lhe dijo que fuera a las calles e a las plazas, fuera a las calles e a las plazas de la ciudad, e que invitara a quem encontrasse, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Luego fue a los caminos y a los vallados del país, de las ciudades, y los urgía de manera forzosa a que viniera a participar. Porque entenda, estamos vivendo tempos difíceis e últimos dias, e temos que predicar. Ele dizia que temos que anunciar novas de gran gozo, de alegria para o pueblo, hermano Fernando. As buenas nuevas de Jesus são que o Senhor vino a este mundo de pecado a salvar a los hombres de quê? De la condenação eterna. Jesus morreu em la cruz para pagar la pena del pecado del homem, e é isto que devemos ir. Mas pastor, eles não querem. Adi, amadito, tu missão é ir e sembrar. Cristo ressuscitou corporalmente de la tumba e ascendeu a la diestra del Padre. Adi está, esperando que todos seus inimigos venham estar prostrados delante de seus pés. Hoje pode ser salvo de uma vez para sempre por la fé em Jesus Cristo, aquele vecino tuyo,
aquela tia, aquele tio. Pero se você vá e predique a palavra de Deus para ele. Quando obedecemos a grande comissão, irmão Fernando, levando o evangelho, podemos pensar, nadie oirá. Este é o pensamento pessimista, nadie oirá, nadie será convertido, nadie vendrá a Jesus. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Que vou predicar quando saio? Palavra de Deus. Que tenho que ter em meu coração quando saio? Paixão por las almas, aleluia, porque toda potestad es dada a quem? A Cristo, e podemos estar seguros de que nosso evangelismo será exitoso se vamos em el nome do Senhor, se não vamos desanimados, se vamos animados, se chegamos ao final do dia e decimos, não orei por nada, pero prediquei a 10 pessoas. 10 pessoas hoje sabem qual é o caminho de la salvação. Sim. Haga esto, o poder de convertir almas perdidas viene de Cristo, não de você. Quem converte as almas, sabemos, é o Espírito Santo, e é Ele quem dá poder a você, a mim, para testificar, poder a nossa predicação, poder a nossas orações, aleluia. Então, amado, amada, tenha paixão por las almas e escute, como toda a potestade pertence a Ele, não pode haver fracasso quando obedecemos a grande comissão. Vamos aqui mirar a paixão que ponia o apóstolo Pablo para salvar as almas. Ponga aí, meu irmão Fernando Siqueira, 1 de Coríntios, ou a los Coríntios, capítulo 9, del versículo 19 adelante, hasta el 23 solo, e vai dizer assim, por lo cual, 1 los Coríntios 9, 19, por lo cual, sendo livre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a maior número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos. E 23, e esto hago por causa del evangelho, para ser-me participante de ele. Aleluia! Esto hago por causa del evangelho. Evangelho de quem? Del Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isto, amado, amada, aleluia, não perca este desejo, esta paixão por las almas. Tenha cada dia de subida este anhelo, cada dia de subida este desejo que tuvo em el coração de Jesus, e aún hay em el coração de los discípulos que siguieron la misión de Jesus. Este desejo também deve ter em el coração de la igreja del Senhor Jesus atual. Devemos sair de las quatro paredes e ir em busca de los perdidos, pero isto só se passará, aleluia, quando esta paixão por las almas venga a arder em nosso coração. E eu pergunto, esta paixão tem em tu coração? Como está tu coração? Como está tu coração? Tem paixão por las almas tu coração? Não responda para mim, responda para você mesmo. Ponga-se delante do espejo e diga: a quantas pessoas eu falei do amor de Deus em este ano de 2025?
Quantas pessoas eu falei de Jesus em este ano que está por terminar. Por isso, amaditos, para concluir, se está apagando este fervor por ganhar almas delante de ti, dentro de tu coração, encenda-lo, dobre tu rodilha, entra a tu quarto, dobra tu rodilha e pede paixão por almas, vai ao hospital, predique, ore por los enfermos, e Deus pode te usar em la sanidade. Camine por nossas calles, mire os necessitados, ajude-los. Vai aqui à frente do hospital, já que você não quer entrar, quede-se ali na porta e mira a necessidade. Quanta necessidade tem ali e você pode fazer alguma coisa por eles. Em Lucas 18:2, a Bíblia disse: pero quando venga el Hijo del Hombre, hallará fé em la tierra. Não permita que esta paixão se apague dentro de tu coração. Que não se apague esse ardor por las almas. Não deixe isto acontecer de maneira alguma, meu amado, minha amada. Não permita em nome de Jesus. Não permita que isto se passe contigo, não permita. Que podemos ser, que venhamos ser como Juan el Bautista. Ele era antorcha que ardia e alumbrava. Aleluia. E a Bíblia disse: e vosotros quisistes regozijar-se por um tempo em sua luz, pero el próprio Juan Bautista não era a luz. Ou estão ponendo outros ou criaturas, como que Deus não aceite, só há um Deus verdadeiro, ele de arriba, seu Filho amado Jesus. Aleluia! Então devemos, amados, ir e predicar. Cristo terminou seu mandato de la gran comissão dizendo que devemos fazer estas coisas. ¿Hasta quando, hermano Fernando? Hasta el fim del mundo. Hasta que Jesus venga. Devemos ir e predicar. Isto mostra que a gran comissão está vigente hasta el fim de esta presente generação. Se você não está sendo tu parte, Ele está te cobrando hoje, em el último dia deste ano. Aqui, em esta sembra de hoje, de la Rádio Nueva Visión, Você pode fazer missões através da rádio, sim. Você pode contribuir e o evangelho se expande mais. A rádio alcança outros lugares, vidas que quizás não podem ir à igreja, como já escutei aqui o irmão Antônio falar, que alguns não vão à igreja, pero escutam a rádio. Pero entenda, a estas pessoas que não podem ir-se à igreja, eu e você devemos ir hasta elas, les edificá-la, les fortalecê-la, aleluia, para que elas hagam discípulos também. Por isso, meu amado, minha amada, se tu está deixando o fogo se apagar, não lo deje, encienda-lo, ponga lenha, ponga mais lenha, ponga mais lenha. E como hago isto? Obedecendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus disse: id por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Não hablo isto porque eu deixei meu país, minha casa para vir. Eu vim aqui por consequência de que allá em minha casa eu já hacía missões. Aleluia! Então, haga você também em sua casa e recebereis poder quando venga sobre vós outros o Espírito Santo. Me sereis testigos, onde? Em Samaria, Jerusalém, Judeia,
hasta los confines de la tierra. Que Deus bendiga a usted, meu amado hermano, que Deus bendiga esta hermosa rádio, a todos que aqui formam parte deste ministério radial, que Deus bendiga a minha irmã Antônio, meu irmão Marco, meu irmão Fernando e a todos que vêm a esta plataforma predicar a palavra de nosso Deus. Vou fazer uma oração por ti, meu amado hermano, se você me escuta, se você me assiste, já cierra tus olhos agora e pide a Deus: Senhor, haz de mim um missioneiro. Senhor, haz de mim uma missioneira. Eu quero ser usado. Tenha paixão por las almas. Senhor amado, Senhor eterno, Deus bendito e Deus todo-poderoso, te dou graças, ó Deus, em nome de tu Hijo amado Jesus, em este momento, Senhor, se tem alguém, Padre amado, haciendo esta oração, pedindo, Senhor, para que o fogo não se apague dentro de seu coração, que o desejo missioneiro não se apague dentro de seu coração, mas quede-se dia e mais dia encendido, prendido, para que tu nome venga a ser exaltado. Escute, Senhor, a oração de aquele irmão, de aquela irmã, de aquele ninho, de aquela ninha, de aquele anciano que está dizendo: Senhor, haz de mim um missioneiro, haz de mim uma missioneira, para que eu vá, Senhor, e predique tu palavra donde tu queiras, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus te bendiga e com nós outros hasta uma outra oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amén, gracias Pastor Sergio Desiderio. Me gustaría que pudiera brindarle en el amor del Señor su número telefónico a nuestros hermanitos, porque muchos de ellos desean pues algún asesoramiento espiritual, alguna asesoría, o también de repente desean tenerla